Bom dia, meus caros colegas. Estamos chegando ao final do mês de setembro. Hoje são 29, 8h30 da manhã. Eu resolvi fazer esse vídeo que eu já não fazia já há algum tempo, com a finalidade, inclusive, de deixar de mão toda essa situação que diz respeito às denúncias que envolvem o Simpojud. Eu vou começar narrando sobre Suzá. Quem é Suzá? Suzá foi o cara que foi da diretoria do Simpojud, tomava conhecimento de tudo que acontecia lá dentro, absolutamente nada fez, a não ser sair em abril, quando ele viu a oportunidade de sair candidato a presidente da entidade Simpojud e, com isso, manipular pessoas como eu. Ao conversar comigo, se prontificou em me ajudar nas informações, me repassando as pessoas e as informações com as quais eu checava e verificava tudo o que acontecia em relação ao que ele me colocou. Então, houveram 3 testemunhos que eu gravei, que foram enviadas, que entraram em contato comigo via por Suzá. Suzá havia dado meu telefone, havia conversado, havia dado meu telefone, as pessoas entraram em contato, conversaram, eu gravei, as pessoas estavam cientes que eu gravei e tomei o depoimento dessas pessoas. Documentei isso e dei entrada nos órgãos competentes para investigação. Então, Suzá é o cara que ganhou a eleição do Simpojud por 250 votos de diferença, ou seja, não tem absolutamente expressividade nenhuma, entre aqueles que foram votar, que foram, na verdade, quase 2.000, 2.500 eleitores do Simpojud, em um universo de quase 6.000 filiados, de um universo de quase 11.000 funcionários. Ou seja, inexpressivo. E nesse oportunismo, quando ele ganhou, ele não foi capaz de dar boa noite e dizer: cachorro, eu ganhei. É claro que eu nunca quis nada, nunca pedi nada. A única coisa que eu deixei bem claro é: os aposentados é da associação. Os aposentados é da associação. Ninguém cria uma associação de aposentados para ter servidores da ativa. Não tem lógica. Concorda? Então, obviamente, eu já havia dito a ele categoricamente que o pau que dá para Chico dá para Francisco, que eu não ia ter nenhum rabo preso, nenhuma ressalva em buscar contra Suzá a verdade. E a verdade é que Suzá fazia parte da gestão anterior e só saiu em abril, quando ele viu a oportunidade de sair candidato e sair dali como vítima. Invadiram minhas pastas, não dá mais para mim. Aí fez aquele áudio que eu peguei, coloquei inclusive no YouTube, mas ele não disse o que aconteceu, ele não disse efetivamente o que continha nas pastas, ele não disse efetivamente quais os caminhos que tinha adotado para poder promover a denúncia contra aquelas pessoas anteriores na gestão que ele participou e que lá estavam assolopando o sindicato. Nesse mesmo caminho de raciocínio, existe aí um lapso de prestação de contas entre abril e agora, em que Suzá assumiu. Essas contas têm que ser prestadas e eles não têm noção de como vão prestar, sabendo Suzá que ele participava dessas contas anteriores a abril. Então, este é Suzá. Quem é o Simpojud? O Simpojud é uma entidade criada há muito tempo atrás pelo colega Edmo, pelo advogado Edmo, hoje advogado Edmo, e que teria por finalidade específica defender os interesses dos servidores da justiça, do poder judiciário. Com o tempo, tornou-se um braço político da esquerda.
bancando instituições de esquerda, bancando, dando contribuições para instituições de esquerda, como a FETRABS, CETRAB, sei lá, essas instituições aí que efetivamente são dominadas pela esquerda. Então, o Simpojud, que era para ser uma entidade voltada para defender o servidor público do Tribunal de Justiça, fosse da ativa, fosse da aposentado, esse servidor ficou de lado, ficou preterido, e dentre as lutas que deveriam ter sido travadas no campo do sindicato, tá, seria justamente a reposição inflacionária. Mas como o governador é do PT e há um aparelhamento, você vê que há um aparelhamento entre sindicatos, PT, órgãos do judiciário e etc., quer seja na Bahia, quer seja em outros estados, este aparelhamento só causa prejuízo, mal-estar e transtorno a todos os servidores. Porque sindicato não é para servir patrão, sindicato é para servir o operário. Seja de esquerda, de direita, não importa. É essa a finalidade do sindicato. Com isso, com esta falha, com esta deficiência, com esta abertura, nós então criamos a Associação dos Aposentados, porque os aposentados estavam sendo bastante prejudicados, como comprovei na emissão dos alvarás. Mostrei, pedi ao presidente do Tribunal de Justiça da Bahia que os alvarás fossem expedidos prioritariamente cumprindo a lei do Estatuto do Idoso. Ou seja, os RPVs fossem pagos preferencialmente aos idosos. Sairia o primeiro lote só de idosos, um segundo lote só de ativos, um terceiro lote só de idosos, e assim sucessivamente. Mas não, o que se viu foi uma enxurrada de alvarás, tá, nos grupos que foram publicados, e que pouco se viu de aposentados serem agraciados com seus alvarás, que são seus por direito. E falando ser seu por direito, obviamente não seria necessário o aposentado, o servidor, passar pela humilhação de ir beijar a mão do presidente do Simpojud, não é? Cumprimentá-lo para receber com mídia social, esqueci agora o nome, rapaz, me fugiu. Com pirotecnia midiática. Tá? Aquela coisa de você ir para lá, tirar foto com o Zezé e Suzá para poder receber um alvará, que bastava você abrir o processo, localizar o seu nome, localizar o seu alvará, imprimir o papel, que já vem com assinatura eletrônica, e se dirigir ao banco para receber. Ninguém, absolutamente ninguém, precisava passar por essa situação de se gastar dinheiro do sindicalizado, de se gastar dinheiro do filiado para fazer um café, para poder fazer esta palhaçada de ir receber das mãos do presidente, tá? Senhor Suzá, o alvará. Então, este é o Simpojud. E como os aposentados têm sido prejudicados? Os aposentados, principalmente os aposentados, têm sido prejudicados. Vou lhe dar só um exemplo categórico. Principalmente com os alvarás, como eu acabei de falar, com o auxílio saúde, que todos os magistrados e funcionários da ativa têm, e os aposentados ficaram preteridos. O que é que a ASAPEN, a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Tribunal de Justiça da Bahia, fez? Adotou a providência de pedir exatamente a regulamentação através de uma normativa, de uma resolução, tá? Via presidente, para que os passivos dos servidores aposentados fossem dados prioridade ao pagamento. Sendo RPV, sendo o que fosse, deveria ser identificado
colocado no RH o valor e a identificação, impresso pelo servidor e solicitado administrativamente. Aí, esse ofício foi encaminhado para a presidência, dirigido ao presidente. No entanto, a chefia de gabinete responde, dizendo que não é da competência da chefia de gabinete. Você está subestimando a inteligência alheia? Você está achando que todo mundo é burro? O senhor chefe de gabinete, seja lá quem for o senhor, juiz, desembargador, deputado, senador, governador, seja lá quem for, o chefe de gabinete do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Não subestime a inteligência das pessoas e não pense que uma pessoa que anda correto vai ter medo. Eu errei, eu paguei pelo preço do meu erro e aprendi pra caramba, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter aprendido com o erro. Me deixou destemido, me deixou sério e me deixou com determinação de fazer a coisa correta. Então, senhor chefe de gabinete, quando eu fiz o ofício dirigido ao presidente, era o presidente que deveria responder e não a chefia de gabinete, dizendo que não é da competência da chefia de gabinete. Que ofício foi esse? Dentre os 4, 5 que foram feitos, o ofício pedindo a regulamentação do pagamento de passivos aos aposentados. E o que faz Suzá? Publica no Simpójude uma foto com a informação de que estaria dando entrada exatamente no mesmo pedido de regulamentação dos passivos dos servidores públicos. Aí, neste caso, da ativa e aposentados. A associação se atém, está adstrita somente aos aposentados. Por isso, nós pedimos para os aposentados, até porque é imperiosa a força da lei da aplicação do Estatuto do Idoso. Lei federal não pode ser subestimada por qualquer outra lei ou normativa. E aí, neste caso, os pagamentos dos RPVs não podem ser feitos a uma menina de 20, 27 anos, recém-chegada ao tribunal, não é? Preterindo uma idosa de 80 anos com câncer, com problema cardíaco, com deficiência física, portadora de doença grave, achando que isso é a forma correta. Ora, mas é competência da desembargadora Pilar. Não, não é competência da desembargadora Pilar determinar que os alvarás, muito embora o bom senso registrasse que fosse assim, tá? Mas não é competência da desembargadora Pilar regulamentar procedimentos para recebimento dos seus passivos, principalmente junto aos aposentados. Porém, é competência do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia regulamentar, normatizar, tá, os referidos pagamentos. Então, eram esses os esclarecimentos que eu gostaria de prestar aos colegas. Dizer que eu estou voltando gradativamente aos vídeos, né? Mais uma vez eu tive uma gripe muito forte, que podia ter sido Covid, né? Tive que ficar isolado. Minhas filhas ficaram realmente incomodadas, né? Ficaram doentes por quase 15 dias, mas graças a Deus está tudo bem e nós continuamos lá na luta. Senhor presidente do Tribunal de Justiça, eu espero que esse vídeo chegue ao senhor, que o senhor tenha a sensibilidade de pedir a desembargadora de Pilatóbio, tá? Que seja sensível ao problema dos aposentados e que adote a imediata providência de mandar pagar prioritariamente os aposentados. Foi aposentado, maior de 60 anos, paga eles. Sabe por quê? O pessoal da ativa está recebendo auxílio saúde, auxílio alimentação em pecúnia, vantagens disso, vantagens daquilo. Quem se aposenta, senhor presidente, o senhor mais do que ninguém sabe que vai para casa com salário seco, sem receber absolutamente nada. Só aquilo que ficou incorporado. Então, pelo amor de Deus, não subestime a inteligência das pessoas, não, porque nós não somos medíocres, mentecaptos, despreparados, tá? Incapacitados. Ao contrário, nós estamos aqui dispostos a lutar pela coisa certa. O tráfico de influência não é usado por nós, muito embora eu tenha amigos dentro do tribunal, amigos, parentes pessoais, consanguíneos, daqueles que são sangue do meu sangue, tá?
eu não peço nada a ninguém para efetivamente as coisas andarem como devem andar. Andar por força da iniciativa, do princípio da transparência, da legalidade e assim sucessivamente. Então, por gentileza, tenha sensibilidade, senhor presidente, para resolver esse problema e determinar que os passivos dos aposentados sejam prioridade em sua gestão para pagar essas pessoas. Nós temos aí o auxílio saúde que não é pago, os alvarás que já estão disponibilizados, muitos deles já estão na reta para serem autorizados pelo governo do estado, depositados pelo governo do estado. Então, antes que qualquer discussão seja levantada, eu suplico ao senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, por favor, por gentileza, tenha a sensibilidade de se preocupar com os aposentados e mandar pagar prioritariamente, ou pedir, se o senhor não mandar, pedir que sejam pagos prioritariamente os aposentados, no caso específico dos passivos e dos alvarás prioritariamente. Pela atenção dos senhores, muito obrigado, um bom início de mês para todos, e digo, estamos de volta e vamos vir com coisas bem pesadas, denúncias bem pesadas. Nós não nos assustamos, não nos intimidamos, porque tenho repetido, eu não ando na mão de agiota, eu não me drogo, não subo morro para fumar maconha, nem comprar cocaína, tá? Eu não vendo sentença, eu não me envolvo com vagabundo, tá? Não ando em bar, não bebo, não ando em bar, não ando atrás de rapariga no brega, desculpem, de forma que quem anda certo tem que andar com a cabeça erguida, tá bom? Não sou perfeito, não sou dono da verdade, mas não estou aqui para baixar minhas calças para ninguém, tá bom? Quem muito se abaixa, hein? Conhece o ditado. Um bom dia para todos.